Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aqui. Só aguardando a Vivi entrar. Boa noite, seu Wilson. Boa noite. Obrigado pela companhia. É sempre bom ver vocês com a gente. Fala, Cleiton. Boa noite. Dona Maria. Aqui. Sim. Aí. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom, enquanto a Vivi vai tentando conectar. Aí, ela entrou. Deixa eu tentar chamar ela aqui. Aí. Oi, 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 Vivi, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, você? Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Tô te ouvindo. Beleza, perfeito. Daqui a pouco eles começam a falar aí se tá ouvindo, se o som tá bom, eles já começam a avisar a gente, nossa turminha aí, que tá Ainda assistindo bem, a gente. perfeito. Tudo bem com Boa você? noite. Tudo em ordem, sempre, contigo. Tá tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as crianças? Então, criança mesmo, já não tem nenhum, mas os dois homens estão bem, os filhotes. Pra Manda um gente, abraço brincadeira, para a eles. gente é sempre criança, né? A É, gente é não tem sempre jeito, criança. né? Manda um abraço para eles, tá? Pode deixar. Mando sim. E desde já a gente agradece a Eu oportunidade de estar agradeço. com você aqui. Todos nós do Esperança, é sempre bom estar com você. Você é uma pessoa que nos agrega muito, nos ajuda sempre. As suas considerações são sempre de valia para todos nós. Então, em nome do Esperança, muito obrigado, Vivi. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz sempre. Ok. Eu vou fazer os recadinhos, como sempre, e aí eu faço a prece inicial e a gente já começa a fazer um bate-papo, tá bom? Fechado. Tá bom. Então, mais uma vez, para quem nos assiste, quem nos ouve ao vivo agora ou depois pelas plataformas aí do Esperança, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nós agradecemos imensamente todos vocês que nos ajudaram no mês passado, no dia 27. Foi um domingo, nas entregas da cesta, nós entregamos 132 cestas. É, se não fosse a ajuda de todos vocês que colaboram conosco, a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Então, em nome da Esperança, em nome de todas as famílias que receberam os alimentos, muito obrigado mesmo, de coração, pela ajuda, por participar dessa história, dessa grande família, na verdade, que todos nós somos. Alguns em algumas condições mais difíceis, outras mais privilegiadas, mas somos todos nós unidos, irmãos em Cristo. Então a gente agradece imensamente todos vocês. É sempre bom dar alguns testemunhos, né? Às vezes a gente está lá e chega, por exemplo, no drive-thru, que vai ter um drive-thru agora, dia 14, agora sábado, né? Das 10 ao meio-dia, lá no Esperança. Como todos já sabem, é só chegar e a gente pega o alimento no carro. Mas é sempre bom dar uns depoimentos. Quando a pessoa chega, às vezes, no drive-thru e leva um saco de feijão, ou um saquinho de arroz, ou de açúcar, a gente separa e deixa lá. Não dá para montar uma cesta, mas fica lá. E é sempre importante a gente relatar que, no final das contas, acaba se completando. Então, por mais que você fale, poxa, mas eu vou levar só o açúcar, só um saquinho de feijão, fique sabendo que sempre
completa. Sempre esse saquinho de açúcar ou esse pacote de feijão vai fazer parte de uma cesta. Então você pode ter certeza que você vai estar ajudando. Então a gente agradece mais uma vez a todos vocês. Lembrando que você que quer ajudar a gente, tem os nossos contatos nas plataformas digitais, como também você que não está em Cotia. Eu estou morando em Ribeirão Preto. Eu vi o canal de vocês e quero ajudar. Existe uma empresa chamada Nostra Mama, que é aqui em Cotia, que você entra no Google, lá digita, é uma empresa que monta a cesta, você faz um cadastro, você compra, paga e o Esperança retira. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece. Tá bom? Outra coisa, o telefone do Esperança para atendimento fraterno, 96327-3578. Repetindo, 96327-3578. Esse telefone é para atendimento fraterno. Então, você precisando de conversar com alguém nesse momento difícil da sua vida, independente da pandemia que estamos todos vivendo, manda um recado para a gente vai responder você, e provavelmente um dos trabalhadores de Esperança vai voltar a retornar a ligação para você, para poder conversar com você. Tá bom? É isso. Então, nós agradecemos mais uma vez a todos vocês, e vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar início ao nosso Evangelho do Lar hoje. Tá bom? Que possamos juntos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, imaginando a sua figura meiga, fraterna, o teu sorriso amoroso para com todos nós, com os teus braços abertos, iluminando todos os lares que nos escutam agora ou que vão nos escutar depois. Que Jesus possa estar conosco neste momento, trazendo a serenidade, a calma em nossos corações, para que todos nós possamos absorver, intuídos pelos teus mentores, nossa conversa de hoje, Senhor, dos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, Vivi. Hoje a gente está com o teminha do livro Ponte Vivo, né? O item 105, intitulado Sois a Luz, né? Eu vou tomar liberdade aqui. De repente, quem não tem esse livro, a gente aconselha a ter, que é legal, dá para baixar também pela internet. Eu vou ler o texto rapidamente, Vivi, que aí eu acho que a gente pode depois fazer um bate-papo. Começa assim: sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus 5,14. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. A claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Texto maravilhoso, muito bonito, né? E assim, para a gente começar o nosso bate-papo, Vivi, eu gosto de olhar essa passagem de Jesus, quando você vai lá em Mateus, e imagino o amor que ele tem por nós, porque a gente pode ter dois pontos de vista, né? Esse que nós vamos conversar bastante sobre, nós podemos ser a luz, nós podemos ajudar, né? Nós podemos realmente servir o Cristo, iluminando as pessoas à nossa volta e iluminando nós mesmos. Mas eu fico imaginando Jesus também, Vivi, olhando para a gente e falar assim: vocês são minhas joias, vocês são as minhas luzes que eu tanto amo, né? Então essa visão de carinho, de amor, de aconchego, que até às vezes me emociono com ele, imaginando esse amor incondicional que ele tem por nós, dizendo a cada um de nós: olha, você é minha luz,
você vai brilhar. Continue caminhando. Não é isso, Vivi? Sim, e é interessante você falando aí que você foi no texto, né? E aí, quando vocês comentaram qual seria o nosso tema, eu fui lá em Mateus, né, para ler. Eu gosto de buscar lá no próprio Evangelho, né, no Novo Testamento, buscar a fonte, dar uma olhada. E é interessante que Mateus abre o capítulo 5 com as bem-aventuranças. É Sim. belíssimo. Então, ele abre o capítulo com as bem-aventuranças e, na sequência, ele diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, é como se ele nos chamasse para dizer: tá vendo? Quando ele fala da bem-aventurança, ó, tem dificuldade sim, tem obstáculo, tem luta, mas vós sois a luz. E é bonito isso que você falou, porque é nesse sentido mesmo interessante, né? Porque é como nós falamos com nossos filhos muitas vezes, né? É. O filho vem apronta, faz uma coisa, você fala, não, mas eu acredito em você. Vai lá, faz. Ó, você tem. Eu gosto de pensar muito na parábola dos talentos, né? Porque na parábola dos talentos ele deixa claro que todo mundo tem a sua luz. E por uma razão bem, bem lógica, né, Irani? Porque nós somos filhos do Criador. Nós temos a centelha divina que foi a chama que habita o nosso espírito e sempre habitará. Então nós somos essa luz. O que Sim. acontece conosco é que eventualmente essa luz está lá escondidinha, né? Ela não deixa de brilhar, ela não está apagada, ela está disfarçada, está escondida, né? Então, quando Jesus nos convida a brilhar, é isso mesmo, é ele dizendo assim, vem e faz, né? E é bacana por um olhar que eu tenho dessa passagem, que é assim, é, ele diz isso para todos nós. Então, todos temos algo que pode brilhar e que pode iluminar alguém, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida está passando por algum momento muito difícil e estamos todos, né? O nosso planetinha é um planetinha de luta mesmo, mas ainda assim, se nós observarmos, há sempre algo que a gente pode fazer. E Sim. no fazer algo e no brilhar para alguém, iluminamos a nós mesmos, né? Porque quem oferece a flor fica com perfume nas mãos primeiramente. E Deus é Exatamente. tão perfeito, que quando Ele nos convida a cuidar do outro, a gente tem que estar cuidando da gente também. Então a gente Já brilha para os estamos, né? outros, brilhando para isso. Brilhamos para os outros ao brilhar para nós mesmos. E é Exatamente. belíssimo essa É. oportunidade. Sim. E reconhecer isso, né? Porque assim, num ponto de vista, vamos pensar assim, passo os meus tormentos da vida, eu estou na escuridão. Antigamente, quando eu iniciei na doutrina espírita, Vivi, eu ia no centro da Dona Estela, lá no Sabiá, lembra disso? Dona Estela. E eu iniciei, de fato, tentando algo que me chamava a atenção, né? E aí eu cheguei um dia lá, estava passando momentos difíceis, e perguntei para um atendimento fraterno na hora. Ele me consolou, como sempre, aplicando os ensinamentos do Cristo e da doutrina. E quando teve a manifestação do mentor, eu perguntei para ele, né? Como pode eu, vivo o tormento diário na escuridão e não vejo nada, ter algum ponto onde eu possa me apoiar? Ele falou assim para mim, Vivi, eu não esqueço mais. Ele falou assim: não importa a intensidade da escuridão, se eu acender um fósforo, já é um guia, já é um ponto de referência para você. Agora, ele olhou para mim e falou assim: agora, menino, quem acende essa luz é você. E é exatamente isso que está dizendo. Eu acho que a gente tem que entender, poxa, eu preciso ser a luz, né? O texto fala, logicamente, de servir, de clarear, de socorrer, de mostrar caminhos dentro da nossa imperfeição, porque ninguém precisa esperar ser uma estrela cadente para poder auxiliar. É interessante porque quando a gente se propõe a isso, a nos conhecer melhor e nos socorrer, ou até mesmo socorrer alguém que está ao nosso lado, é a questão dessa luz que brilha. E aí eu fico pensando, Vivi, sobre quantas vezes alguém já foi luz em nossas vidas. Quantas vezes? Né? Com certeza, Quantas muitas vezes? vezes. Quantas vezes? Né? Então, e refletir como nós nos sentimos naquele momento. Quando aquela luz chegou e nos clareou, e nos tirou da dor,
ou pelo menos nos deu aquele aconchego, aquela força para que a gente pudesse sair dela. Quantas vezes isso aconteceu? E como a gente retribui, né? Porque quando você começa, eu costumo brincar, Vivi, quando você começa a absorver os ensinamentos do Cristo, é natural que essa luz apareça para você. Que você comece a fazer caridade. Essa luz vai começar a mudar você, e aí você começa a ajudar. Então, esses são os dois pontos, né, Vivi? Alguém já foi luz para a gente, e a gente já foi luz para alguém. Nos mostrando que, mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos ser a luz do mundo, como diz Jesus. E uma colocação aí interessante, está no livro dos médiuns, eu não vou saber agora o pedacinho correto, mas está dizendo o seguinte, que todos nós estamos na vida, ao longo da existência, ora numa posição, ora em outra. A gente sempre transita entre a posição de quem pode oferecer algo e de quem precisa de algo. Então, sim, existem momentos realmente desafiadores para o espírito humano, para nós, reencarnados, para evoluir, e que a gente se apaga, e a dor, né, que é sempre um convite à transformação, mas até que nós a compreendamos com profundidade, ela ainda causa um dano maior do que deveria, então a gente apaga a nossa luzinha ali. Mas, invariavelmente, foi como você falou, sempre vai ter alguém que nos busque, às vezes a gente não consegue enxergar, mas sempre tem alguém que vai nos buscar. Isso falando só dos encarnados. Imagina a movimentação dos espíritos para nos auxiliar, né? Então, assim, nós estamos sempre na posição de quem precisa receber. E isso é interessante, porque quando a gente precisa receber, é o exercício de humildade para pedir ajuda, seja para alguém encarnado, seja numa prece. Mas tem momentos também que a gente está numa vibe melhor. Mas aí também é interessante um exercício para oferecer ajuda, com simplicidade, sem ostentação. Então a gente está o tempo inteiro com ferramentas muito bem elaboradas pela espiritualidade superior para que a gente cresça. Então a gente é aquele momento, aquela luz que irradia um pouco mais, e aí a gente tem que criar, Nani, na minha opinião, um olhar atento, uma escuta bem ativa, para que a gente perceba os pedidos de socorro ao nosso redor. Para que a gente não se perca no nosso momento de tranquilidade e esqueça de olhar ao redor. Né? Aqui tem uma frase bonita no texto que diz o seguinte: busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Então, um exercício interessante é assim. Primeiro, Jesus sabe que a gente não está em condição de fazer um sacrifício. Ninguém está em condição ainda de ir para o circo romano morrer na boca de um leão, né? A gente ainda não consegue fazer isso. Nós falamos disso há pouco tempo, né? A gente falou isso no nosso evangelho lá no grupo. Mas ele sabe que a gente tem potencial. E nós também deveríamos nos olhar como um potencial foco de luz para os outros. Exatamente. Porque na hora que eu penso nisso positivamente, se eu pensar, pensamento mesmo, eu posso ajudar alguém. O que será que eu posso fazer para ajudar alguém? O mero pensamento emitido para o universo responde, e aí é só prestar atenção, porque os pedidos vão chegar de alguma forma, né, Hernani? Sim. É um colega pedindo atenção, é alguém pedindo ajuda material, outro pedindo ajuda emocional, então assim, não nos falta uma oportunidade de sermos luz. O que nos falta algumas vezes é um olhar atento, uma escuta ativa para a vida. Sim. Porque os pedidos estão por aí. Assim Sim. como quando a gente às vezes está murchinho, né, Hernani? Tá na nossa, aí de repente vem um amigo que o Hernani já fez isso para a Viviane e mandou uma mensagem: e aí, tá tudo bem? E a Viviane fala: nossa, ele adivinhou. Então, né? Mais ou menos. Não, Vivi, vamos aí. E isso já girou uma roda, já fez um movimento. Então a gente tem que estar, né? A gente tira a pessoa daquele vício que só fica ali. Então, já brilhou a nossa luz. Então a gente precisa também criar um movimento interno de querer ser luz. Exatamente. E foi o que o mentor falou. Um fósforo, mas é você que acende. O fósforo está lá, a lâmpada está lá, a vela está lá, mas é nós que vamos acender. A gente precisa desse movimento interior. E é interessante, uma vez num trabalho mediúnico mesmo, o mentor esclareceu que a gente vive a vida assim. Eu acho que você vai lembrar, Hernani, que ele falava assim, 80% material, 20% espiritual. E que a gente tinha que fazer um equilíbrio, melhorar essa balança. Então, Sim. no dia a dia, na rotina, não, mas eu tenho que trabalhar. Show, todo mundo, mas e no meu trabalho, eu posso ser luz? E na minha família? Abre o leque e deixa Jesus dizer para que lado você vai. Exatamente. Trabalho não falta. Trabalho não falta.
E você falou um negócio interessante. Quando a gente acendeu, vamos supor, acendeu a luzinha, não, agora eu posso ajudar alguém, né? Existe uma frase nesse texto também que eu marquei, que fala assim: cristão sem espírito de sacrifício. Marquei Né? essa também. Aí eu fico pensando assim, Vivi, domingo, 4h40 da manhã, chovendo, 8 graus, você aí está nos ouvindo agora, debaixo da coberta, quentinho, abraçado da companhia lá, nossa, que gostoso. Pensa, eu vou ter que levantar, pegar o carro aqui, sair nesse frio, ir para um lugar onde vai ter frio, com chuva, para poder servir meus irmãos uma sopa, um café da manhã, ou entregar uma cesta. Né? É um sacrifício físico nosso. É algo que nós doamos de nós mesmos. Porque aí é só seu. Você não tem que depender de ninguém. Só do seu sacrifício, do seu esforço. E eu lembro muito bem que a gente também já conversou muito sobre isso. Às vezes a gente começa fazendo isso meio que empurrado, né? A gente, tô indo. E depois você Obrigação. começa a sentir, né, uma sensação assim de servir realmente. De poder ver nas pessoas que você entrega uma sopa, ou entrega um cobertor na rua, a satisfação e o olhar de dizer, muito obrigado, meu irmão. Né? E isso é interessante, porque nos aproxima daquela verdadeira luz que temos dentro de nós, como você falou no começo do Evangelho, que está lá, que foi criado por Deus, às vezes ela se apaga, mas ela nunca vai deixar de existir em nós. Então esse sacrifício nosso, como você falou, que demanda um esforço nosso também de sair disso, é interessante. E o que é mais legal, né? Todas as passagens que eu tento estudar assim de Jesus, ele nos pede movimento. Né? Veja, a luz clareia, né? O sal dá gosto, há algo sempre um certo tipo de movimento. Vinde a mim. Ele está falando, vai e clareia as pessoas, ilumina no que você pode. E você, para te devolver a bola de novo, você falou um negócio muito interessante. A gente não pode ser cristão ou espírita só dentro de uma casa espírita. Né? Nós já somos um espírito imortal. Onde você estiver, sentiu a necessidade de falar, de acolher, de socorrer, faça. E veja, e às vezes, mesmo que você não tenha recursos financeiros, materiais, há sempre o que você pode dar. Há sempre o que você pode iluminar. Eu já contei isso, e eu vou contar de novo, acho que eu já contei aqui, já contei no nosso grupo. Eu parei perto da Avenida Rio Branco, onde tem o pessoal da Cracolândia, um carro na minha frente, e eu olhei um dos meninos que ficam lá, adolescente, vindo na direção do carro da frente. Eu baixei o vidro porque eu pensei, se ele me pedir, eu vou ver o que eu tenho aqui de trocado, alguma coisa para ele. Aí eu escutei ele falar pro cara, você pode me dar alguma coisa? E eu escutei o cara responder, eu não tenho nada para te dar que você queira agora, em dinheiro. Mas eu posso te dar outra coisa. E aí o menino falou, o quê? Ele abriu a porta do carro e falou para o menino assim, adolescente, eu posso te dar um abraço? E a cena mais marcante para mim, que eu estava vendo, conforme o cara abraçou ele, o rosto do adolescente que morava na rua ficou para mim. E ele chorava abundantemente com aquele abraço. Né? Aí eu fico pensando, por que eu nunca pensei nisso? Por que a minha primeira reação foi, vou pegar umas moedas para dar para ele? Veja como a gente pode ser luz de alguém. Né? Esse abraço, provavelmente, pela emoção que esse adolescente sentiu, foi como se fosse uma usina de luz a aconchegar o seu coração. Então, nós sempre podemos fazer algo. Como você comentou, poxa, o Hernani uma vez mandou uma mensagem, poxa, eu estava precisando mesmo da mensagem. Isso também acontece comigo. Algo que a gente, oi, Hernani, você está bem? Como é que você está? Pensei em você agora. E isso é maravilhoso, não é, Vivi? A gente sentir Sim. que alguém se preocupa conosco. E esses dias, a minha irmã mandou um texto para a gente da Joana de Ângeles, acho que você viu lá no nosso grupo. E aí a Joana de Ângeles fala sobre essa questão do ajudar, né? E ela fala que algumas pessoas recuam diante do auxílio direto, materialmente falando, porque, é assistencialismo e tudo. Aí ela fala assim, não nos cabe esse julgamento. Muitas vezes um ato, porque eu penso assim, e completando o que Joana deixa no texto, né? Joana de Ângeles deixa assim, às vezes aquele ato
que a gente acha que é assistencialismo, que a gente acha que está favorecendo, pode reverter uma vida inteira. Porque é o seguinte, quem determina a hora que acaba a expiação, a prova, ou o teste de qualquer um de nós, é o pai. E se nós somos, naquele momento, a ferramenta que ele usa para encerrar esse processo? A gente não tem como Exatamente. saber. E é assim, a bem da verdade, se eu saio e entrego 2 cobertores, 13 marmitas, e alguns estão ali achando, ah, que bom, vou me acomodar e não vou fazer nada, é dele com o pai. Aquele Exato. que recebeu e não quer se mexer na vida, é entre ele e o pai. Não cabe a mim o julgamento. Eu não estou em Exatamente. condições, eu não sou juiz nem da minha causa, quanto mais a dos outros. Mas e se durante aquelas 20 pessoas que eu atendi no dia, uma tão somente, transformou a sua existência, acabou. É inquestionável. Nós temos que fazer aquilo que nos cabe. Nós temos que plantar semente, a gente fala isso muito no Espiritismo, né? A gente planta lá e vai regar a sementia. A colheita não é nossa. A Verdade. colheita é do mestre. Eu faço o que me cabe dentro das minhas possibilidades e eu coloco o coração na minha tarefa. Essa é a minha parte. Esse é meu esforço, é o meu movimento. O resultado não é meu. A gente é se Exatamente. desapegar do resultado das coisas. A gente quer resultado, a gente tem que fazer o que está à disposição. E eu sempre falo isso. Abre o coração. Levanta de manhã e fala, Senhor, hoje eu quero ser luz para alguém. E só espera. É só observar. Hernani, você sabe do que eu estou falando. Você mesmo Sim. comenta das coisas que acontecem no seu trabalho. Gente, abre É, o coração e fala assim, Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu posso fazer? E aí, só é. remetendo a passagem em que Pedro está na porta do templo, Ele e vai o curar o cara. paralítico está lá sentado, Exato. deitado lá, e ele fica assim, ó, Pedro, Hernani, Pedro, a pedra. Ele se aproxima e o paralítico naquela situação, e ele, numa simplicidade de espírito, ali ele olha e fala assim: eu de mim nada tenho, Não mas o que tenho eu tenho ouro eu nem te dou. prata, né? Ele fala, Nem não tenho tenho ouro ouro nem nem prata. prata, mas Mas o o que que eu eu tenho tenho, eu te dou. eu Eu te te dou. dou. E o Bonito, né? paralítico levanta. É Então, lindo. assim, É lindo. é isso, é uma passagem belíssima, porque se Pedro diz que não tem nada para dar, quem somos nós? Mas Não aí ele tem. dá o que ele tem. E o que, que ele tinha naquele momento? Uma vibração, uma energia do espírito que ouro e A prata não confiança. resolveria. A A confiança e a confiança fé e a no fé. Cristo. A fé É, no Cristo. Porque ele tinha é. aprendido com o mestre que era aquele movimento. Então, de novo, movimento. Né? A gente não precisa ser rico para ajudar, a gente não precisa ser intelectualmente avançado para ensinar algo. Todos nós temos o nosso sal e a nossa luz para dar sabor à vida de alguém, para iluminar a vida de alguém, como precisamos o tempo todo do sal do outro, Exatamente. da luz do outro. E essa Exatamente. posição de poder precisar pedir e poder oferecer nos coloca exatamente onde estamos, na posição de irmãos. Exatamente. Irmãos. E você estava contando aí, e é interessante, a obra não é nossa, né? E no finalzinho desse texto está lá assim, ó, a luz não argumenta, mas sim É esclarece e verdade. socorre, ajuda e ilumina. Tá lá. Não pergunta. Não pergunta. A gente Não não tem pergunta. nenhuma passagem do Evangelho que Jesus chegou assim, e ele sabia, né? Ele sabia e podia, É, podia perguntar, ele podia, e ele sabia. é, Mas não tem nenhuma passagem do Evangelho de Jesus, e ele falou, e curou, e ajudou os publicanos, que na época eram, né, mal colocados ali pela posição de trabalho deles, aleijados, cegos, ele não chegou e falou assim, por que você está assim? O que você andou fazendo? Porque não interessa o que foi, mas o que vai ser. exatamente, Vic. Não Exatamente. interessa o que E foi, você falou um é o negócio que muito vem. interessante. Espera, pede que chega, né? Eu vou dar um outro relato aqui para vocês, que aconteceu comigo. Eu trabalho com um grupo de engenheiros, e aí um dia eu estava almoçando com o engenheiro e o administrativo lá da obra, e ele sabe que a gente faz trabalho social, porque ele me segue aí nos redes sociais, enfim. Aí ele perguntou para mim assim, Hernani, você acha mesmo que esses moradores de rua não têm oportunidade? Eles estão lá porque eles querem estar lá. Eu falei, cara, eu acredito que isso aí não cabe a mim a julgar, né? Mas o que eu posso fazer para ajudar ele, ou de repente dar uma esperança, eu faço. Isso foi numa terça. Na quarta, eu não fui na obra. Eu só voltei na obra na quinta. Aí na quinta-feira eu voltei na obra, cheguei, o engenheiro falou assim, preciso falar com você. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa? Tecnicamente, né?
Cara, você acredita que a gente teve aquela conversa dos moradores de rua na terça? Sim. Aí na quarta-feira eu estava descendo com o meu estagiário para almoçar e tinha um casal de moradores de rua. A mulher levantou, Hernani, atravessou a rua, chegou em mim e falou assim: o senhor não vai dar emprego para o meu marido? Ou seja, ele falou, é porque A eles falam o que ele quer, oportunidade. se tiver oportunidade ele sai. Hernani, eu estou em choque, porque você falou comigo na terça, na quinta isso aconteceu. Eu falei, cara, escuta o teu coração, reflete dentro dessa fé que você tem, que você vai achar a resposta. Aí eu, no final da conversa eu falei isso para ele, porque a obra não é nossa, não Não nos é? cabe. Faz o que o seu coração manda e deixa que o resto é com Jesus. E cada um tem o seu momento, como você falou, Vi, de sair da prova e acordar e falar, poxa, deixa eu acender minha lâmpada, deixa eu acender meu fósforo, minha vela, não importa qual luz que seja, mas algo vai acender, né? E nos prova outra coisa, né, Vivi? O quanto esse cara, que eu tenho essa intimidade com ele, sabe? Esse cara chamado Jesus, Cara, nos ama, nos ama. profundamente. É algo assim que a gente ainda não deslumbra. É A gente não, emocionante, não porque consegue imaginar ainda. porque ele vai ser sempre, no fundo, a nossa luz. Porque quando ele diz, eu sou a luz do mundo, tá aí. E nós estamos no nosso mundo, seja o mundo planetário, físico, ou seja o seu mundo íntimo, ele é a luz. Então, se você precisa acender algo em você, olha para Jesus. Escuta um pouco o seu coração, que ele está aí. Ele é o nosso caminho na vida. Sim. E é necessário muitas vezes, para ouvir Deus, a gente precisa silenciar a gente. Né? Muito bem. Então, a gente, muitas vezes, nós nos colocamos na posição de termos respostas para tudo, e às vezes elas não vêm. Nós gostaríamos, mas elas não vêm. E para nós, especificamente espíritas, que estudamos a imortalidade da alma, né, nos colocamos até na posição, né, de ser palestrante e ficar falando para as pessoas como é que tem que ser a coisa, né, que a gente É, tem dessas bestagens, né, como diz, de dizer as coisas para as pessoas que nós precisamos vivenciá-las, né. E se a gente pensa, eu fico imaginando o seguinte, quando eu vejo um morador na rua, que a gente vai lá atender, a gente já fez esse trabalho juntos, né, Jane? O que a gente tem que pensar é o seguinte, em algum momento, material ou espiritualmente falando, eu fui daquela forma. E alguém estendeu a mão para mim sem me perguntar do meu passado. Eu tenho certeza que numa passagem de uma vida para outra, no próprio período de desencarnação, em que a gente fica bastante perdido quando a gente estuda, né, com profundidade a doutrina, a gente vê que o espírito, quando desencarna com culpas, e eu sei que o meu espírito carrega muito isso, por bênção do Pai, eu esqueci nesse momento, mas em algum momento lá, quando eu estava perdida, arrependida ou revoltada, alguém se aproximou de mim, sem olhar a minha roupa rasgada, o meu olhar, ou julgar as minhas atitudes que não tinham sido boas, e disse para mim algo no sentido assim: vamos lá? Vamos sair daí? tá na hora. Não me julgou. Jesus podia e não julgou, então quem somos nós? Exato. Façamos o que está. É assim, eu penso assim: estende o braço, aonde ele alcançar, faz. O resto é com ele. Exatamente. Estende o Exatamente. braço, aonde o braço alcançar, faz. Se a pessoa merecia, se não merecia, se vai fazer bom uso, não me cabe. Eu não Entendi. consigo avaliar a minha existência com clareza. É, Não me compete. Não me exatamente. compete. Você sabe a O meu história papel não daquele é amigo, esse. a história, para a gente começar a entrar nos finalmente aí, Ah, é a verdade. história do trabalhador mediúnico que trabalhava com Chico, que tinha um comércio em Uberaba, Uberaba, né? A história, resumidamente, é assim: ele abriu o comércio e tinha um mendigo deitado sempre lá. Aí ele falou, poxa, sou espírita, vou ajudar esse cara. Pegou ele, conversou com ele, levou ele, deu banho, trocou de roupa, arrumou emprego, cortou o cabelo, fez a barba. Deu todas as oportunidades para ele. Um primeiro mês ok, segundo mês. No terceiro mês ele abriu a porta, quem estava lá deitado? O cara. Aí ele ficou triste. Triste. Puxa vida. Fazendo tudo para ajudar. Ficou muito triste. Aí isso era de manhã à noite. Ele foi lá para a reunião com o Chico. Ele chegou pro Chico e triste.
Chico olhou, Chico daquele jeito, né? Já sabendo o que tinha acontecido, provavelmente. Tá triste, meu irmão. Ah, Chico. Sabe aquele almoço que eu te falei, que eu tô ajudando? Ah, pô, voltou pra rua. Aí Chico olhou para ele, falou assim: parabéns pela sua ajuda, amigo. Mas aprende uma coisa: serve e passa, porque cada um tem o seu momento. A sua parte, faça. E, afinal de contas, a obra não é nossa, é de Jesus. É isso. É isso. E aí, você imagina, só para a gente finalizar, Desapega do resultado. você imagina se todo mundo fizesse isso um pouquinho. Eu vou ajudar um pouquinho. E não importa qual é o resultado daquela pessoa. Né? Porque muita gente se fecha achando que não merece. E estamos aí. Mas é isso. Né? Vivi, obrigado mais uma vez pela luz Agradeço. que nos ilumina, pelas tuas palavras, pela companhia, né? Ser sempre bem-vindo à nossa casa. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Esperança agradece de coração. Eu Quero também agradecer a agradeço todos que estão com a gente agora ao vivo. Muito obrigado. E Vivi, deixo com você para você fazer as nossas vibrações finais. Vamos lá. Vibrações e prece, né? Isso. Gratos pelo momento, pela oportunidade, gratos pela união dos corações, cuja distância é apenas física. E pensando naquele mestre amado, aquele que caminhava nas ruas, de pés quase descalços, a estender o olhar, o sorriso, as mãos. Pensemos nesse mestre amado, paciente, que nos aguarda, e sejamos gratos por estarmos aqui, por estarmos encarnados tentando mais uma vez, ainda que repetindo algumas lições, mas sobre o coração amoroso deste que nos guia e nos ilumina sempre. Mestre, cuida de cada um de nós nessa noite, estende os teus braços e que tua luz alcance cada coração que precise de ti. Que boas vibrações busquem aqueles irmãos em provas dolorosas de aspecto moral ou físico material. A nós, mestre, que estejamos um pouco mais serenos, que não nos falte a boa vontade em agir em teu nome. Movimenta, Senhor, teus mensageiros, espíritos nobres, próximos a nós, a nos intuírem, a nos incentivarem a sermos melhores sempre, a cada dia, num movimento contínuo, Senhor, na tua direção, servindo a ti, através destes que colocas em nosso caminho a cada dia. Senhor, boas vibrações, bons pensamentos a cada um daqueles que nos ouvem agora, em suas mentes, trazendo aquelas pessoas que o coração diz que precisam do teu auxílio. Que tua luz alcance a todos, Senhor. E que cada um de nós reflita profundamente no potencial que tem de iluminar caminhos. O que eu tenho para oferecer? Essa é a pergunta a fazer. Senhor, ajuda-me a ser melhor. Esse é o pedido ao Mestre. Que sejamos cristãos a cada dia, em todos os lugares, sob as bênçãos do Pai Maior, que nos concede por misericórdia aquilo que ainda não alcançamos por mérito, mas aos quais seremos dignos um dia. Obrigada por esta noite. Que cada mentor amigo próximo a nós possa derramar amor em nossos corações e, de nossa parte, que possamos distribuir igualmente àqueles que o Mestre coloca todos os dias em nossos caminhos. Que saibamos olhar e ver melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Muito Um beijo. obrigada. Boa Fica com noite a Deus. todos. Fica com Deus. Até. Tchau, Vivi. Obrigado. Tchau, chefe.